Foi dado o pontapé inicial. Imagine ver seu time favorito enfrentando os rivais. Se você estiver nas arquibancadas torcendo, então será ainda melhor ver os jogadores para cima e para baixo em um gramado perfeitamente verde. É por isso que a maioria dos estádios tem diferentes manchas de grama para o seu entretenimento. O único jogador no campo que tem permissão para tocar a bola com as mãos é o goleiro, e ele pode ser facilmente identificado pela cor diferente do seu uniforme. Ele usa uma cor diferente para que seja prontamente identificado no campo. Essa tradição começou há mais de 100 anos, quando as camisas pareciam um pouco diferentes e o ritmo do jogo não era tão rápido quanto o de hoje. A única coisa que permaneceu constante é o tamanho da bola. Por 120 anos, a forma e o tamanho da bola de futebol não foram alterados, pois isso afetaria o desempenho geral do atleta. Um jogador prestes a chutar a bola para o gol sabe a força exata, a pressão e o local onde chutá-la. Os atletas treinam especificamente para esta bola. Mudá-la significaria treinar atletas para descobrir uma nova maneira de fazer as coisas. Quer dizer, a mudança não seria muito se a bola fosse apenas um pouquinho maior ou menor, mas este é o ponto ideal para o tamanho de uma bola de futebol. Você já se perguntou por que se utilizam números nas camisetas? Assim como o goleiro pode ser identificado em campo, um número identifica cada jogador no meio de todos os outros. E cada número representa algo. Quando um jogador é contratado para um clube, ele é normalmente registrado com um número de camiseta. Embora o jogador às vezes possa escolher o que quiser, alguns números são reservados para posições específicas. Um atacante não pode usar a camisa número 1, pois esse número é reservado apenas para os goleiros. Um centroavante é um jogador cujo trabalho é marcar gols e sabe se posicionar muito bem dentro da área adversária. Ele recebe a camisa número 9. Os números 2, 3, 4 e 6 normalmente são para os defensores que podem jogar em várias posições. Os números 5, 8 e 10 são meio-campistas que jogam na parte central do campo. Em geral, eles controlam o jogo e são a ligação entre a defesa e o ataque. Você pode encontrá-los em qualquer parte do campo. Os números 7 e 11 são os pontas. Eles são os jogadores de apoio para os atacantes e também contribuem com os gols. Geralmente são rápidos e habilidosos com a bola. Tradicionalmente, isso é o que a numeração significa, mas hoje em dia os clubes frequentemente ignoram esses números. Alguns defensores podem ter o número 7 e alguns meio-campistas podem usar um número 6. Hoje em dia, os números 7 e 10 são considerados as camisas mais populares para as pessoas comprarem e colocarem seus nomes. Alguns clubes realmente aposentaram alguns números de camisa, o que significa que, após um incidente com o jogador que usou a camisa, o clube decide não deixar nenhum outro jogador usar tal número. Alguns clubes de futebol também têm uma reputação de números azarados. Isso geralmente acontece quando um jogador usa uma camisa número 9 e teria muita responsabilidade para substituir aquele que a usou anteriormente e marcou muitos gols. O novo jogador pode ser um excelente centroavante, mas sente um peso em usar esse novo número de camisa que o desestabiliza, ou, em outras palavras, o faz perder o foco. Pode ser fácil para alguns jogadores perderem o foco, especialmente à medida que envelhecem. Um jogador de futebol começará a decair do seu auge nos meados dos 30 anos. Pode não parecer uma idade muito avançada para outras profissões, mas nos esportes, particularmente no futebol, 35 anos é considerado velho e perto da aposentadoria. A não ser que você seja Kazuyoshi Miura, que joga pelo Yokohama FC. Ele é considerado o jogador de futebol profissional japonês mais velho atualmente em campo. Tem 53 anos e joga como um atacante. E daí? Isso faz dele uma espécie de avô em termos de futebol. O futebol é para todas as idades e é um dos esportes mais antigos que conhecemos. Mesmo que seja mais associado ao Brasil ou à Inglaterra, há evidências que datam de mais de 2.000 anos atrás. Essa evidência sugere que a China era o lar dos jogadores de futebol originais, mas a Inglaterra adotou o esporte, o poliu e o tornou tão poderoso quanto é hoje. Eles criaram algumas regras, incluindo proibir pegar a bola com a mão, a menos que você seja o goleiro, e limitaram a violência. Não é surpresa que o clube de futebol mais antigo do mundo esteja na Inglaterra. O Sheffield FC foi fundado em outubro de 1857, em uma cidade em South Yorkshire. Isso significa que o clube existia antes do trágico acidente do Titanic e antes de a Torre Eiffel se solidificar como um ponto turístico em Paris. Não é de se admirar que o futebol seja o esporte mais popular do mundo. A Copa do Mundo acumula bilhões de visualizações com o mundo inteiro sintonizado. O caminho para um país se qualificar é longo. Todos os países do mundo jogam. Isso mesmo, o seu país está tecnicamente jogando na Copa do Mundo, mas tudo começa nas eliminatórias, o que acontece ao longo dos anos.
Todos jogam nas eliminatórias, exceto alguns países e territórios selecionados. As eliminatórias não recebem toda a atenção, enquanto lentamente eliminam seleções até que se obtenham as equipes mais fortes de cada continente. Fato engraçado, a Groenlândia não pode sediar nenhum jogo oficial de futebol devido ao clima. É muito frio para a grama crescer, o que é um requisito da FIFA. O Catar será a primeira nação do Oriente Médio a sediar a Copa do Mundo e será a primeira a ser jogada durante a temporada de inverno. A razão simples é que os verões no Catar são muito quentes para os torcedores e atletas. Uma partida regular é de 90 minutos, 45 minutos em cada tempo, com um intervalo de 15 minutos. Durante o verão, as equipes têm uma longa pausa, em torno do minuto 30. Os verões no Catar podem atingir mais de 48 graus Celsius e a umidade pode torná-lo ainda mais insuportável. Mas os invernos são toleráveis. Esta também será uma Copa do Mundo única, considerando que os estádios terão ar-condicionado para que ninguém sinta calor de forma alguma. Terrenos e climas, às vezes, podem ser vantajosos para um país. O Brasil e a Argentina são, sem dúvida, as equipes mais fortes da América do Sul. Claro, tem o Chile e o Uruguai que ganharam alguns troféus nos últimos anos, mas sempre se afunila nos dois maiores rivais. No entanto, todos os países tremem quando visitam um dos países mais elevados do mundo, a Bolívia. O Brasil perdeu alguns jogos lá, mesmo com uma equipe repleta de estrelas digna de passar por cima até mesmo das mais poderosas seleções do mundo. Mas em um lugar tão elevado, os níveis de oxigênio são mais baixos, o que dificulta o jogo dos brasileiros ou de qualquer outro time estrangeiro. Os bolivianos estão acostumados com isso, e as outras equipes precisam se preparar muito bem para os jogos, ou levam o seu próprio oxigênio. Ah, não dá para fazer isso. Ok, não importa. O Brasil já teve alguns dos melhores jogadores do mundo, e não é surpresa que o mais caro do mundo seja a Neymar. Esse mago do futebol foi adquirido pelo PSG do Barcelona em 2017 por impressionantes 264 milhões de dólares. E nenhum jogador desde então quebrou esse recorde ou esteve perto de atingir esse valor. E adivinhe, deram a ele a camisa número 10. Os brasileiros são conhecidos pelo talento com a bola e pelas impressionantes habilidades de drible que trazem para o campo. E também não é surpresa que um dos gols mais rápidos já marcados em uma partida de futebol profissional tenha sido de um brasileiro. Ricardo Oliveira marcou um gol em apenas 2,8 segundos em 1998. Se você estivesse assistindo a este jogo ao vivo, é provável que nem o visse, considerando que ainda estaria procurando seu lugar e provavelmente perderia o gol. Eu sei de uma coisa com certeza, vou ficar de olho no Brasil nesta Copa do Mundo.